Muito bem, pessoal, a gente resolveu dar uma estendida ainda, porque ficaram alguns assuntos de fora aí do podcast, então de vez em quando a gente acaba gravando aí alguns apêndices ao episódio, e esse é um deles, né? A gente está num assunto aí sobre por que a interpretação bíblica é necessária. E a gente queria falar mais algumas coisas aí sobre contexto, sobre viés, sobre a questão cultural também, né? E o papel do Espírito Santo na interpretação bíblica, são temas importantes e relevantes que seria bom a gente dar também aí uma pincelada. Jader, você falou aí sobre questão de contexto, que você queria levar alguma coisa nesse sentido. O que a gente pode entender sobre essa questão do contexto na Bíblia? Qual a importância da gente avaliar o contexto? A Bíblia ela foi escrita em diversas épocas diferentes, culturas diferentes, e Deus levou isso em conta. Ele, digamos assim, respeitou a cultura, utilizou elementos da cultura da época em que o livro foi escrito para que as pessoas pudessem entender o texto, né? Não adiantaria nada Deus transmitir uma verdade que as pessoas de uma certa cultura não seriam capazes de entender. E muitas vezes nós podemos olhar a cultura como algo totalmente oposto à Bíblia, né? Uma rejeição crítica total da cultura, que a cultura é só má. Ou também a gente pode cair na outra ponta, que é uma recepção à crítica da cultura. A gente aceita tudo que ela tem e utilizamos isso para transmitir uma mensagem. Então, a cultura ela é importante quando a gente vai transmitir a palavra, porque ela abre o caminho para a gente falar o coração da pessoa na língua dela, sem perder a essência do texto bíblico. Um exemplo disso é Paulo, né? Paulo fazia isso magistralmente, né? Você vê em Atos ele tratando com os caras ali, mostrando todo o Antigo Testamento para poder chegar em Jesus. E aí na página seguinte, claro, como eufemismo aqui, mas você vê Paulo falando com os gregos, em vez de usar o Antigo Testamento, o cara usa livros de poemas e histórias, né, de lugares da Grécia ali para chegar na mesma mensagem. Por quê? Porque o cara vai explicar o Antigo Testamento ali para os caras e ia precisar de um seminário, né? É claro que eu imagino que mais estudo é necessário no aprofundamento disso, mas para essa abordagem inicial, ele trabalhou com algo que era muito próprio deles, né? Manete, quais são as outras questões que a gente vê aí desse contexto cultural que a gente está envolvido? Bom, o contexto cultural, como a gente estava falando na primeira parte, muitas vezes a gente vai trazer esse contexto para o texto, né? Então, assim, por exemplo, um texto muito usado nas igrejas, 1 João 2, 15 e 16. A gente fala lá, né? Olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí assim que eu entrei na igreja, eu ouvia falar muito que o mundo era determinado estilo de música, de roupa, enfim. Então eu trazia esses pressupostos para o texto. E aí eu olhava assim, na minha época, as meninas aqui, pelo menos aqui na Paraíba, elas tinham uma modinha que era colocar umas penas na barra da calça, alguma coisa assim. Os meninos tinham uns topetes assim meio esquisitos. Isso me salvou de modas bem terríveis, né? Mas assim, a questão é que a gente pega e coloca isso, né, para o texto, e eu achava que, olha só, o mundo entrando na igreja, as pessoas usando essas coisas e tal. Só que lá no próprio texto, o autor explicita o que ele está dizendo por mundo. Ele diz no verso abaixo, porque a concupiscência da carne, ou seja, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas do mundo. Então ele está falando assim, olha, se você é soberbo, você é mundano. E aí quantas vezes a gente vê sermões que a gente já viu, eu mesmo já vi inúmeros sermões com esse texto, mas eu nunca vi um sermão dizendo, olha, se você é soberbo, você é mundano. Por quê? Porque o entorno cultural da gente nos ensinou que tudo aquilo que a gente acha esquisito, no sentido de roupa, de música, não sei o quê, tudo isso é o mundo. E a gente deixa de ver o que o autor está falando. Então, eu posso ser mundana com uma roupa indecente, decotada, curta, enfim, assim como posso ser mundana com a saia longa, de terno e gravata. Eu posso ser mundana assim, porque se eu estou sendo soberba com essa roupa, então eu estou sendo mundana. Só que aí o meu viés cultural, a carga cultural que eu trago para o texto, não me permitem ver o que o autor está dizendo. O Jada deu um exemplo inicial ali de como a cultura influencia o texto bíblico,
e você está dando um exemplo de como a nossa cultura influencia a nossa interpretação do texto bíblico, né? São duas vias aí que acontecem, e para isso, para talvez diminuir esse abismo entre as duas coisas, é que a interpretação é necessária também, né? Porque não é a nossa cultura que deve ser levada em consideração na hora de você interpretar o texto bíblico. Talvez na hora de aplicá-lo, aí sim você pode levar a sua cultura em consideração. Mas para isso, primeiro você precisa estabelecer as bases do texto, né? Você precisa entender, peraí, quando João está falando de mundo, ou quando Tiago está falando lá que quem é amigo do mundo é adúltero, né? Você não pode ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo e tal. Peraí, o que esses autores bíblicos estão falando? Qual que era o contexto na época? Esse contexto, ele transcende o tempo? Ele está limitado ao tempo? Eu preciso entender primeiro o que acontecia lá, quem era o público, qual é a situação, que mensagem que João, por exemplo, está tentando trabalhar ali com o seu público inicial, né, a sua audiência e tudo mais. E são todas as coisas que a gente não leva em consideração, né? Eu estava até pensando aqui, tipo, no que vocês estavam falando, e a própria forma como Deus trabalha na inspiração de cada autor bíblico e também em outros profetas, é justamente essa ideia de pegar essa bagagem que o autor já tem e trabalhar o texto bíblico a partir dela. Porque, de fato, você vai precisar, né, de que as pessoas entendam do que está falando, senão o texto bíblico se torna inútil. E, ao mesmo tempo, essas ideias elas vão transcender o tempo, mas não necessariamente, às vezes, você vai pegar aquela coisa literal e traduzi-la. Você precisa entender como é que ela funciona para o público inicial, e por isso você tem arqueologia, você tem a história, você tem a sociologia da história, você tem várias disciplinas que vão tentar entender como funcionava o pensamento naquela época. E aí sim, ao entender como isso se aplica para eles, aí você faz a transição, né? Aí você traz para o seu contexto para falar assim, não, se isso era assim para ele, o autor estava querendo dizer isso, e essa foi a conclusão para aquele público, como é que isso se assemelha a algo que eu possa estar passando aqui no meu contexto, né, na minha realidade, na minha cultura, quais são as coisas aqui que se assemelham ao que eles estavam passando lá, né? E é difícil você falar assim, né? Ah, não, soberba lá é a mesma coisa que assistir filme no Netflix aqui. É a mesma coisa. Não faz sentido. Soberba é soberba independente da cultura, né? Egoísmo é egoísmo independente da cultura. Então, são esses princípios que a gente vai extraindo na interpretação bíblica que a gente vai aplicando e trazendo para a nossa época aqui, né? Por exemplo, no Isaías, que ele fala assim, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles serão brancos como a neve. Teve uma equipe que eles foram fazer uma tradução de uma Bíblia nessas tribos asiáticas e eles nunca viram neve. Nem tinha a palavra neve na tribo. E quando eles foram fazer essa parte da tradução do texto, eles procuraram na tribo e na região o que era o mais branco que eles tinham para poder interpretar o texto, para poder traduzir o texto. E eles encontraram que a única coisa branca que eles tinham, muito branca, era coco. Então a tradução da Bíblia ficou assim, ainda que o seu pecado seja vermelho como a escarlata, ele será branco como coco. Ou seja, o texto ainda está falando do pecado, mas ele está utilizando elementos da cultura. Ele deve ter falado, mesmo se o seu pecado for vermelho como urucum, né? Ele vai ficar branco como a polpa do coco. Sim. Então, assim, utilizou elementos da cultura para poder ainda manter a mensagem para transmitir. Saindo um pouco do escopo bíblico e indo para o escrito de Ellen White, que os adventistas estão mais familiarizados. Ellen White ela tem livros sobre os eventos finais, né? No próprio Grande Conflito ela fala sobre o tempo do fim e tudo mais. E nessas profecias onde Ellen White ela fala a respeito do tempo do fim, ela fala de perseguição e tudo mais, ela explica, por exemplo, na sua visão, que ela vê os santos sendo perseguidos por pessoas armadas de espadas, né? Aí você para e pensa, peraí, mas se Jesus voltar hoje, eu vou ser perseguido com espadas? Será que isso é uma realidade? Né? Ou será que eu vou ser perseguido por, sei lá, drone, satélite, metralhadora semiautomática, automática, que seja, armas hoje muito mais evoluídas do que uma espada. Agora, por que Ellen White não pega e escreve assim, mas no futuro a gente vai ser perseguido por metralhadoras? Às vezes o cara pode, né, olhar aquela profecia e falar assim, mas o que é metralhadora? Então, assim, é muito mais fácil para nós, no nosso contexto, né, mais à frente no futuro, olharmos para o passado, pelas lentes da arqueologia, da cultura e tudo mais,
e interpretarmos aquilo que estava no passado do que alguém que está lá no passado olhar para o futuro e ficar tentando entender o que é isso que o profeta está falando, né? Então, muitas vezes a gente acha que o cara que está lendo lá o Apocalipse na época de João está olhando lá para o texto da marca da besta e está tentando entender o que é esse tal de código de barra, né? Como se João estivesse falando disso, né? Não, é alguma coisa que tem que fazer sentido para quem está lendo na época. Naquela época. É por isso que você tem que restringir sua interpretação dentro das bases iniciais de interpretação à própria escritura e o seu contexto. Senão, você vai incorrer nesses vícios de linguagem, né? Você tem que buscar entender o texto como os leitores e as pessoas que estavam se dirigindo ao texto originalmente entenderam. Então, assim, o texto não pode significar algo diferente do que aquilo que significou para os seus leitores originais. Você tem, por exemplo, quando Paulo fala saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, né, que era um beijo na face que o pessoal no Oriente Médio dava e até hoje ainda dá. A gente não precisa fazer isso nas igrejas hoje, né, pegar assim todo mundo, se saudar com um beijo no rosto. Isso era uma coisa cultural que geralmente os homens faziam entre si. E hoje não é nossa cultura cumprimentar as pessoas assim. Aí o que Paulo estava falando ali? Qual era o princípio? Olha, sejam corteses uns com os outros, sejam pessoas acolhedoras que se acolhem mutuamente. Como é que nós costumamos nos acolher aqui, né? Com um aperto de mão, com um abraço. Então, a gente tem outras formas culturalmente, né, que mostram a mesma coisa que Paulo queria que as pessoas tivessem ali naquele tempo, só que a forma disso se manifestar é diferente. Só que veja, o princípio é o mesmo. Ósculo santo naquela cultura, que era o beijo no rosto, que significava esse acolhimento, não significa hoje, vamos, não sei, seja uma pessoa inteligente. Não é isso. Seja cordial e acolhedor. Significa a mesma coisa em ambas as culturas, na nossa e na do Oriente Médio do primeiro século. Mas a forma como isso se expressa na cultura é que é diferente. Toda cultura precisa ser confrontada pelo Evangelho, né? Ela tem coisas a ser validadas pela Bíblia e coisas a serem confrontadas, né? E o incrível é que Deus ele utiliza um tema que foi específico para aquela cultura. E esse tema ele consegue transcender, né, as épocas e as culturas e ele ainda se torna relevante para nós hoje. Pulando de tópico aqui, tem uma outra questão também que é importante falar na questão de interpretação bíblica, que é o relacionamento do Espírito Santo e a interpretação bíblica, né? A gente fala muitas vezes, o Espírito Santo é necessário para a gente estudar a Bíblia. Realmente. Ele vai guiar toda a verdade. Isso, essa é uma promessa de Jesus. Agora, é certo afirmar que eu não posso ter um relacionamento salvífico com a Bíblia, uma leitura salvífica da Bíblia sem a ajuda do Espírito Santo? Ok, eu acho que esse é um ponto a ser discutido. Agora, quando a gente fala de Espírito Santo, é correto, Vanessa, eu afirmar assim, peraí, mas eu já tenho o Espírito Santo para interpretar a Bíblia para mim e falar no meu ouvido o que eu preciso entender do texto bíblico. Então, para que eu vou ficar indo atrás de regras de interpretação bíblica, atrás de comentários bíblicos? Para que eu vou me esforçar para, né, analisar o texto, fazer uma exegese do texto, uma análise do texto ali, se eu já tenho o Espírito Santo? Então, eu vou lá, faço uma oração, Senhor, interpreta o texto para mim aqui, me ajuda, que o teu Santo Espírito interprete o texto para mim e me mostra o que o Senhor está querendo falar para mim. Abra a Bíblia, leia o texto, o que brotar no meu coração é o Espírito Santo falando. Eu posso fazer isso? Bom, Jesus falou que o Espírito Santo viria para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Em momento nenhum ele diz que o Espírito Santo viria para nos transformar em preguiçosos. Então, assim, às vezes a gente... acho que foi muito grosseiro, né, que eu falei, mas assim, é a verdade. Não foi não. Foi só... Ele não fala assim, vos enviarei demais, uma outra assim, muleta para estar convosco até o final, né? Pois é, então assim, o Espírito Santo, ele não foi dado para a gente negligenciar o estudo sério, né, compenetrado da Escritura. Porque muitas vezes a gente negligencia esse estudo porque a gente está por trás disso, negligenciando um relacionamento com o autor da Escritura. Então, a gente precisa de fato ir à Escritura de uma maneira mais debruçada sobre ela, né? Então, assim, o Espírito Santo, ele não vai nos dar miraculosamente aquilo que a gente pode adquirir estudando, né? Em momento algum ele prometeu isso. Então, assim, quando você vê lá Jesus, lá no deserto, sendo tentado pelo diabo,
o diabo cita a Escritura. Então, se é somente assim, vamos citar aqui um texto da Escritura e deu certo. O sermão já valeu, né? Então, o sermão do diabo ali para Jesus também valeu. Ele cita a Escritura, tirando o texto do contexto, e Jesus vai exatamente colocar, olha, não é assim que se interpreta. O diabo diz, está escrito, atira-te daqui de cima, né? Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem para que te guardes e não tropece em nenhuma pedra. Jesus fala, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, assim, a gente acaba muitas vezes tentando a Deus. Mas aí, se eu estou lendo aqui, eu estou em oração, o Espírito Santo vai me guiar. Eu tenho certeza que, por mais que você tenha orado antes de sair de casa, quando você vai atravessar a rua, você olha os dois lados. Né? Porque, não, mas o Espírito Santo me guarda. Deus me guarda, seus anjos me guardam. Eu tenho certeza que você olha dos dois lados. Mesmo que você sabe que os anjos te guardam. Então, os anjos nos guardarem, o Espírito Santo nos guiar, não anula o fato de que nós precisamos estudar de uma maneira mais séria, né? Você, por exemplo, deixa eu orar aqui, eu estou aqui, saduceus. Peraí, quem era esse povo, esse tal de saduceus? Deixa eu orar aqui para o Espírito Santo me revelar. Isso nunca me aconteceu. Né? Se alguém aconteceu com alguém, assim, é até uma certa injustiça, né? Porque eu acho que muita gente já orou para saber um monte de coisa da Bíblia e nunca foi revelado, assim. A gente sabe essas coisas como? Estudando, indo ver o contexto histórico, o contexto literário. Então, assim, o Espírito Santo não anula o fato de nós precisarmos ter essa leitura mais detida e recorrer a outras pessoas que sabem mais do que a gente. Inclusive, isso demanda humildade, né? Para a gente entender a Bíblia também, a gente precisa ser mais humilde, estar mais sujeito ao que a Bíblia diz e o ensino que outras pessoas podem nos passar sobre a Bíblia. Então, assim, o Espírito Santo não anula nenhuma dessas coisas, pelo contrário, só as corrobora. Deus, o Espírito Santo, fala conosco sim, mas como? Por meio da palavra e um estudo sério da palavra. Você tem textos bíblicos onde a interação do Espírito Santo é no sentido de nos fazer lembrar as coisas que aprendemos, que estudamos, que o próprio Jesus ensinou, né? Então o Espírito Santo promete trazer à sua mente, quando você precisar, por exemplo, testemunhar para alguém, ensinar a palavra de Deus para alguém, o Espírito Santo vai trazer isso à tona e colocar as palavras certas na sua boca, né? Para falar a mensagem de salvação. Então, para isso, tem essa nossa tarefa de fato, buscar aprender, estudar, submeter o estudo da palavra, né?